gritar demasiadamente. Foi um erro que você cometeu, foi um erro que eu cometi, e um erro que muitos que estão nos assistindo cometeram. E alguns cometem até hoje. Gritar muito, e ainda mais quando é lhe dado pouco tempo para falar. Então grita-se muito, ninguém entende, e nós perguntamos: qual é a mensagem? Qual foi o tema? Qual foi a explicação? Qual foi a aplicação daquele contexto, daquela história, daquele resumo, do que foi falado, do que foi comentado? Isso é muito ruim. Uma coisa que nós pentecostais temos de problema, principalmente quando estamos iniciando, que achamos que a unção está no gritar, que ao falar em línguas, que ao gritar, que ao aumentar, é diferente aumentar a voz, que o gritar, que o forçar a voz é que você está cheio do Espírito Santo. E às vezes isso não tem nada a ver com gritar em pregar a palavra de Deus, tá? Porque se fosse assim, quando Paulo ensinava, quando Pedro ensinava, eu não via ninguém gritando demasiadamente, tá bom? Que eu cometi muito, hoje eu me administro muito, e a grande maioria que é meu aluno administra muito bem hoje, melhorou muito, melhora muito, pegar microfone e gritar demasiadamente. Eu queria que vocês tomassem muito cuidado com essa questão, bom? O gritar muito não significa nada. Eu gritei muito. Bom, gritei muito. Sou da geração que gritei muito. Quando eu comecei a entender que não é o gritar que está a unção, o poder, a glória. Questão do esboço decorado. Sabe, eu sou de uma geração, 1990, 91, 92, 93, 94, 95. Quando eu comecei a pregar, automaticamente tinha uma onda de decorar a Bíblia, decorar versículo, decorar tudo, sabe? Quando eu ia pregar a palavra de Deus, já ia começando decorando tudo. Mas realmente não é uma questão de uma inteligência particular que eu tinha, e uma grande demanda existia, tá? Não era uma capacidade particular, era uma questão que muitos decoravam. E um erro mortal que eu cometi foi a questão de decorar a maioria dos textos, decorar a maioria dos capítulos, versículos, e soltar aquela demanda de versículos sem texto, sem contexto, fora do tempo, fora da ocasião, para muitas vezes demonstrar um conhecimento que você não tinha, né? Demonstrar um conhecimento que você não tinha. Isso era muito ruim. Para mim foi muito ruim, porque quando eu pensei que eu tinha conhecimento bíblico, eu não tinha conhecimento bíblico. Porque o conhecimento bíblico vem com estudo, com uma constância, com foco, com leitura. E às vezes você decorar apenas para pregar pode até demonstrar que você tem um conhecimento profundo, mas quando você vai tratar no particular, você não tem, porque existe uma diferença muito grande entre decorar uma coisa e você estudar. Quem estuda nunca esquece. Quem estuda não esquece. Você decorar o esboço. Você decora o esboço e faz aquela decorela, tá bom? Terceiro, faz aquela decorela toda e ninguém entende nada. Faz sabe aquela decorela, Elcimar, da minha época, que decora tudo, fala tudo decorado e na realidade não é conhecimento bíblico, tá bom? É a questão de você falar todo o esboço decorado. Não sou contra o esboço, sou a favor do esboço, concordo com o esboço, nós vamos ter aula aqui, tá bom, Elcimar da Costa? Mas o terceiro tópico está relacionado a esse assunto, tá bom? A questão de você, de todo o seu esboço ser decorado, tá bom? Então isso, para mim, que é o pior dos mundos. Tem uns que lê o texto e foge do texto e nunca mais volta do texto. Comentamos. Isso é um erro mortal, tá? Ler o texto, como eu comentei anteriormente, e fugir do texto e nunca mais voltar do texto. Bom, acabou a mensagem, né? Sem mensagem, e ficou enrolando, né? Muito bom.
Minha mensagem não tinha mais tempo, fiquei enrolando para entregar a oportunidade, sem sabedoria nenhuma. Acabou minha mensagem. Vou aqui pegar esse quarto erro aqui do Vinícius. Acabar a mensagem, só que você tinha 40 minutos para falar, você terminou aquela mensagem em 30 minutos e automaticamente você fica enrolando, né? Principalmente os pentecostais, principalmente nós os pentecostais, né? Por não ter sabedoria, podendo já entregar, ó, acabou o tempo, acabou a mensagem, não tem mensagem, aí eu fico só dizendo aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, porque isso, porque A, porque B, porque Y, glória a Deus, aleluia, YB, YX, Y elevado ao cubo, enfim, e acaba a mensagem e você fica ali enrolando. E Vinícius, esse erro aí eu também cometi. Você cometeu esse erro também? Então, por isso da importância de você estudar a palavra de Deus, fazer um bom curso de teologia, estudar, ler, ter bons comentários, ter bons livros e estudar de uma forma muito dedicada à palavra de Deus. Você pode ter cometido, como novo pregador, sem sabedoria, foi acabar a mensagem e começar a enrolar até concluir o seu tempo. É muito vergonhoso, é muito decepcionante. E eu tive, Vinícius, e os alunos que estão nos acompanhando aqui agora, aconteceu isso comigo, eu pregando, eu já com uma certa experiência. Já tinha algum tempo pregando, eu estudei a mensagem acabou e eu fiquei enrolando e a igreja era grande. Minha decepção foi muito grande ao olhar para aquelas pessoas olhando para mim e eu não ter dado conta do recado. Ter tido as primeiras oportunidades em igrejas grandes sem eu estar preparado ainda para falar em públicos maiores. Sexto erro mortal aqui: mentir exageradamente na hora da pregação. Gente, infelizmente hoje a gente vive em época que muitos pregadores mentem muito, mentem demais, mentem ao contar um testemunho, mentem, aumentam a história, diminuam a história, sabe? Isso é muito ruim. Não conhece a fundo, aumentam demais, diminuem demais. Ou não conhecem a questão geográfica, histórica, exegética daquela passagem. Por exemplo, você sabe 2 erros que também acompanham no Instagram, no Facebook e no YouTube. Sabe um erro, um erro que eu cometi muito, Celso e Neto Nunes? Foi, por exemplo, teve uma época que eu cheguei a pregar novo, falei assim, olha, meus irmãos, Faraó estava na frente do Mar Vermelho, aleluia. Montanhas de um lado, montanhas do outro. De onde virá o meu socorro? Faraó atrás. Meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Tudo mentira, mentira. Não tem montanha de um lado, nem montanha do outro. Ainda bem que Deus leva em consideração a nossa ignorância. Ignorância por falta de conhecimento. Porque senão Deus já teria nos matado de tanto ensinar besteiras. Porque hoje eu temo em ensinar alguma coisa que seja mentira. Outra coisa também, eu não entendia muito sobre a questão de simbologia. Eu não entendia muito sobre a questão de símbolos e às vezes eu interpretava um símbolo como físico. E o livro do Apocalipse é um livro com muita simbologia, um livro complicado às vezes de entender, porque é um livro que é simbólico. Então, muitas vezes eu já até falei que Jesus vinha montado em um cavalo branco e teve uma época que eu acreditava que aquele cavalo branco era de verdade um cavalo branco e ele ia descer montado em um cavalo. Como é que pode um negócio desse? Imagina só o céu, rapaz. Como que é se eu ia descer com um cavalo? Então, um dos erros mortais, o sexto erro mortal que eu coloquei aqui, que eu quero expor aqui para vocês, é mentir exageradamente. Hoje dá medo de ouvir algumas pessoas. Medo, porque mentem em tudo que falam. Então, hoje você como pregador, cuidado, porque as mentiras têm perna curta. Então, fale a verdade. Você que quer
aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo. Então, nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.